Uhum. Beleza. Uhum. Tá, beleza. Eu só queria dar bom dia a todo mundo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Igor Renunciário. E hoje eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso, né? Sistema de controle para pouso vertical autônomo de foguetes auxiliares. Bem, os veículos lançadores espaciais, eles são projetados com múltiplos estágios, uma vez que esses estágios são projetados para... essa configuração permite transportar uma maior carga paga. Desde o lançamento do Sputnik, em 1957, a maioria dos veículos lançadores espaciais são projetados para terem seus estágios descartados após seu uso. Agora, levando isso para uma esfera cotidiana, imagine o quanto custaria uma viagem de Uber da sua casa até o shopping se a cada viagem fosse necessário descartar o carro. Isso mostra o quanto o espaço é restrito ainda hoje. É muito caro transportar pessoas e equipamentos para o espaço. Portanto, foguetes reutilizáveis ou parcialmente reutilizáveis são um atrativo, né, do ponto de vista econômico e ecológico, uma vez que esse tipo de foguetes podem trazer um aumento, né, do acesso ao espaço por meio da redução de custos de lançamento e aumento da disponibilidade de serviços de transporte espacial. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a SpaceX, 75% do custo total de lançamento se deve à construção do foguete auxiliar deles. Portanto, a Blue Origin da SpaceX obtiveram êxito em projetar foguetes auxiliares reutilizáveis. A abordagem técnica dessas duas empresas foi aplicar a tecnologia de pouso e decolagem vertical nos seus foguetes auxiliares. Nesse método de pouso, o sistema propulsivo, né, ele é responsável por desacelerar o foguete e realizar o pouso vertical. Desde o sucesso dessas duas empresas, o interesse por esse método vem aumentando. Entretanto, a tecnologia de pouso e decolagem vertical aplicada em foguetes é ainda incipiente. Portanto, há pouco material publicado sobre tópicos específicos, como, por exemplo, o sistema de controle usado. Nesse contexto, o presente trabalho explora o tema de pouso vertical propulsivo autônomo, propondo um sistema de controle, né, no qual irá mostrar as características de trajetória, limitação e também a massa de combustível necessária para realizar o pouso. Essa apresentação é dividida nesses seguintes tópicos, né, que primeiro será visto os objetivos, em seguida a metodologia, resultados, conclusão, então as referências. Bom, o objetivo principal desse trabalho é projetar um sistema controlador PID para pousar verticalmente um foguete auxiliar de forma autônoma, sempre respeitando os requisitos, né, impostos pelo projeto, como, por exemplo, a velocidade de pouso máxima. E para poder cumprir esses objetivos, foi utilizada a seguinte metodologia, que pode ser dividida em 4 seções. Inicialmente, né, foi escrito matematicamente a trajetória e foi realizada a modelagem das forças, né? As forças aerodinâmicas foram levadas em conta. A dinâmica de movimento é em 3 graus de liberdade, ou seja, a gente tem o movimento horizontal, vertical e o ângulo de atitude, que é o rotacional. Para simplificar, a massa do foguete auxiliar foi mantida constante, ou seja, a massa estrutural do foguete mais a massa de combustível. A massa de combustível vai ser realizada uma estimativa, mas durante toda a manobra do foguete, ela foi considerada constante. E para o foguete realizar, né, um pouso propulsivo com precisão, é necessário que ele tenha a capacidade de controlar suas 3 posições. Como ele faz isso? Ele consegue controlar a sua posição vertical por meio do controle de magnitude do empuxo, como é possível ver aqui, né, nessa animação na esquerda. Agora, para ele controlar sua posição horizontal e rotacional, ele utiliza o controle por meio do ângulo do vetor do empuxo. Seguindo, é realizada a simulação de voo, né? Para testar esse controlador que vai ser desenvolvido aqui, foi desenvolvido um simulador do modelo.
que seja possível, né, incluir todos os efeitos lineares e variação de parâmetro. A simulação foi construída no ambiente Simulink, que é o ambiente do programa MATLAB. Em seguida, né, a gente conseguir projetar o controle de saber a massa de combustível, a gente precisa realizar uma estimativa dessas condições iniciais. Elas são, né, estimativa da velocidade, né, inicial do problema, a massa de combustível e a altitude inicial. Bem, o problema todo o problema todo vai ser com a trajetória inicial, ele sendo uma queda vertical. Então, foi realizado nesse trabalho um método iterativo, porque essas três estimativas, elas são acopladas e não lineares. Então, foi usado esse método iterativo, né, que vocês podem ver nesse fluxograma aqui na lateral, né, em que o fluxograma inicia estimando, chutando, né, tendo a massa de combustível inicial igual a zero e a altitude igual a zero. Bem, com a altitude inicial igual a zero, definindo a altitude inicial, é possível obter todas as propriedades atmosféricas. Com isso, é possível obter a velocidade terminal. O que é a velocidade terminal? A velocidade terminal é quando a força de arrasto iguala com a força P, ou seja, é a velocidade máxima que o foguete consegue atingir em queda livre. Já com a massa, né, é possível obter a aceleração. Nesse passo, né, da aceleração, foi excluído, né, a força de arrasto para obter essa aceleração, para poder simplificar o problema, né? Então, por meio disso, é possível, partindo, né, dessa velocidade terminal, é possível saber a distância que o foguete levaria para chegar dessa velocidade terminal até a velocidade zero, que essa seria a altitude inicial. Já a massa de combustível necessária é obtida de acordo com o empuxo, né, que ele realiza durante esse trajeto. Obtendo massa de combustível necessária e a altitude inicial, é possível, né, obter a velocidade terminal e a aceleração novamente. E esse processo é feito sucessivamente. Os resultados mostraram que esse método, né, de estimativa subestima o combustível necessário, entre 5% a 10%. Porém, esse é um indicativo rápido, né, de onde a massa de combustível deve se situar. E também indica algumas questões, né, da descida, como, por exemplo, assim, quanto menor o tempo, né, que o foguete leva para descer, menor é a quantidade de combustível gasto. E também, quanto maior a aceleração na descida, a quantidade de combustível necessária diminui substancialmente. Então, é realizada o projeto de sistema de controle, né, e o seu teste. Aqui temos, né, uma visão geral do sistema de controle, né, usado nesse trabalho. E aqui na direita vocês podem ver a planta do nosso sistema. É onde todo o processo, né, onde as forças são incluídas, né, do foguete auxiliar. Como entrada, nós temos duas atuações, né, que é o empuxo e a deflexão do ângulo do vetor empuxo. O ΔF é o empuxo menos o peso. Como o peso é constante, então o que vai variar ali é um empuxo. E como saída, né, nós temos a posição vertical, a posição horizontal e também o ângulo de atitude. E aqui temos o controlador vertical. Como o controlador vertical funciona? Com base na trajetória de referência e na trajetória atual do foguete, ele computa o erro, né, dessa operação. Então, ele atua na planta do foguete com um empuxo para tentar zerar esse erro, né? A abordagem técnica para obter os ganhos do controlador vertical foi de simplificar e desacoplar a equação de movimento vertical para obter um sistema de uma entrada e uma saída. Então, os ganhos foram obtidos por meio de um algoritmo de otimização para encontrar os ganhos que tenha o menor gasto de combustível possível e que também satisfaça as limitações de empuxo máximo, né, do foguete e também a velocidade vertical máxima de pouso. Foi utilizado um controlador PD, né, um proporcional derivativo, para realizar essa manobra. O termo derivativo foi posto na realimentação para evitar o chute derivativo. O termo integral ele não foi utilizado porque durante a descida ele acumularia um erro excessivo, resultando em um excesso de sobressinal e uma resposta mais oscilatória, que a gente não quer ver, né,
na resposta vertical. E aqui nós temos o controle rotacional e horizontal, que eles funcionam em conjunto, né, no que é chamado controle em cascata. Bem, como é que funciona esse controlador? Por meio da trajetória de referência horizontal e a trajetória atual horizontal do foguete, né, o controlador horizontal computa esse erro, então ele fornece qual é o θ, né, demandado de referência que o controlador rotacional deve seguir, né? A trajetória θ que o controlador rotacional deve seguir. E o controlador rotacional, né, por meio dessa demanda, ele computa, né, o erro, essa demanda, o θ atual, para então, né, computar esse erro e atuar na planta do foguete por meio de delta para poder reduzir esse erro a zero. Por que foi usado dessa maneira? Bem, o controle da deflexão do bocal, ele é responsável por manter o ângulo θ do foguete o mais próximo de zero possível quando não for necessário transladar. Agora, caso seja necessário o foguete transladar, ele terá que ter um ângulo θ diferente de zero, né, para ter uma componente x do vetor empuxo. Como vocês podem ver, né, nessa animação aí. E para ter um θ diferente de zero, o foguete ele precisa atuar, né, por meio do delta no foguete para ele girar no sentido horário ou anti-horário, né? Esse argumento é que levou à suposição de que o sistema de controle horizontal deve fornecer o valor de referência para esse sistema de controle rotacional. Bem, a abordagem técnica para obter os ganhos desse controlador, né, dos controladores horizontal e rotacional, foi de simplificar e desacoplar as equações para obter um sistema de uma entrada e uma saída, né? Nesse sentido, teve algumas coisas que teve simplificadas, como as forças aerodinâmicas, né? E foi utilizado um controlador PD em ambos os sistemas, com um termo negativo na realimentação para obter um sistema de segunda ordem. Agora vamos para os resultados, né? Depois de ter projetado o controlador, e vamos primeiro apresentar qual é o foguete auxiliar utilizado, né, para obter os dados. Bem, o foguete auxiliar utilizado nesse trabalho é baseado no foguete Electron, da empresa Rocket Lab. Ela é neozelandesa. Bem, esse foguete ele não tem, né, ele não usa, né, essa tecnologia de pouso, decolagem vertical, e ele é descartado após o uso. Então eu queria, né, usar ele e saber quanto de combustível ia sobrar e qual é as características da trajetória desse controlador. Então, ele tem essas propriedades, né, tem um comprimento de 12,1 metros, um diâmetro de 1,2 metros, ele também tem uma massa vazia de 950 kg, né, um empuxo máximo de 24 kN, um empuxo mínimo de 9,6 kN, que é 40%, né, do empuxo máximo, e o ângulo de deflexão do motor máximo de 10 graus. E os requisitos de projeto para o pouso, né, são esses, né? A dispersão horizontal máxima durante o pouso é de 5,4 metros, né, que é de acordo com o tamanho, né, o raio da base de pouso. Tem também a velocidade vertical máxima de pouso, né, que é de 2 metros por segundo. A velocidade horizontal máxima de 0,47 metros por segundo e o ângulo θ máximo de 1 grau, né, para o foguete não correr o risco dele tombar. Então, essas foram as estimativas, né, obtidas para esse foguete. A velocidade inicial é de menos 135 metros por segundo, né, quase 136. A altitude inicial é quase 700 metros de altitude. E a massa de combustível, né, estimada foi 88,42 kg. Bem, e aí foi realizada, né, a manobra, né, para verificar se o objetivo foi concluído ou não. Lembrando que essa simulação, né, utiliza a máxima dispersão horizontal permitida pelo atuador delta, como condição inicial. A velocidade horizontal e a altitude inicial foram consideradas igual a zero. Então, ele inicia a manobra só em queda vertical. Lembrando que a animação é em tempo real, né? Em cima ali nós temos o ângulo alfa,
o ângulo θ, a porcentagem de combustível utilizado, né, a porcentagem daqueles 88 kg estimados, a velocidade vertical e também o empuxo. Lembrando também que foi aplicado um fator de 2 vezes no ângulo de atitude e no ângulo de deflexão na animação para facilitar a visualização, né? Então, lembrando que o objetivo dele é, ele partindo dessa posição ali da posição horizontal de menos 21 metros, ele tem que atingir a posição zero, né? No tempo em que a posição vertical dele, partindo de 700 metros, atinge a posição zero. Então, vamos ver a animação, né? Vocês podem ver que ele gira no sentido horário, né, para ter uma componente do vetor do empuxo nessa direção. Então, é realizado o pouso dentro do objetivo, né, dentro do requisito. Olhando um pouco mais de perto agora no perfil, né, de algumas variáveis, vamos dar uma olhada no perfil da posição horizontal ao longo do tempo, né? Vocês podem ver ali que no início da manobra teve um distanciamento, né, da base de pouso, né, mas depois ele recuperou isso e conseguiu atingir a base de pouso, né? A gente pode saber por que isso aconteceu olhando o perfil das forças atuantes no eixo X. Aqui nós temos, né, a força normal no eixo X, o arrasto axial X e o impulso em X. Como vocês podem ver, né, essa causa do afastamento pode ser observado nesse perfil aqui do impulso em X. Por que isso aconteceu? Né? Por causa que o foguete ele precisa girar no sentido horário para ter uma componente do empuxo para o lado direito. Mas para isso, o foguete ele precisa ter uma deflexão delta negativa, ou seja, ele no começo ele vai ter uma força empurrando para o lado contrário, né? Mas depois que ele consegue ter, né, o θ definido ali, ele consegue se aproximar da base. Uma coisa interessante também é notar que a força normal e a força axial elas são significativas nessa manobra, principalmente a força normal em X, né? Portanto, a gente pode concluir que a força normal é significativa e prejudica a efetividade da força do impulso no eixo horizontal. Agora, olhando um pouco os principais ângulos, né, da manobra: o ângulo θ, o ângulo delta e o ângulo alfa. Nós podemos ver aqui, né, que depois de 2 segundos o ângulo delta ele quase não tem atuação nenhuma, né? A atuação dele é muito baixa, né? E a gente pode verificar também que no final da manobra a amplitude, né, do ângulo de ataque ela aumenta consideravelmente. Isso porque, né, a velocidade vertical diminui substancialmente, enquanto essa diminuição não é vista na velocidade horizontal. Por isso que o ângulo de ataque aumenta desse jeito. Mas como é no final da manobra e a velocidade do foguete já está baixa, a pressão dinâmica é baixa e isso não gera forças significativas. Mas, comparando com o slide anterior, né, com a força normal, somente com esse alfa aqui de 6 graus, mais ou menos, né, foi o suficiente, né, para ter uma força normal significativa na resposta, né, que pode até tornar esse sistema instável. Por exemplo, no início dessa manobra, se caso o foguete tivesse com seu puxo máximo de 24 kN e se o ângulo de atitude igual a 7,5 graus, né, a somatória das forças no horizontal seriam iguais a zero. Eventualmente, caso o ângulo de atitude aumentasse, a componente da força normal prevaleceria e o foguete, em vez de se aproximar da base de pouso, ele se afastaria. A instabilidade surge nesse exato momento que, quando o foguete se afasta da base de pouso, a distância aumenta, né? E pelo controlador horizontal, ele demanda um θ maior, né? E com θ maior, o ângulo de ataque aumenta, então o foguete se afasta ainda mais da base de lançamento, né? Isso confirma que a força normal é significativa até para pequenos ângulos de ataque, concluindo, né, que o modelo simplificado, o horizontal e rotacional presente nesse trabalho, né, e teve que tirar essas forças aerodinâmicas, não representam adequadamente o modelo completo.
Em seguida, temos a manobra de empuxo, perfil. Vocês podem ver que ele aumenta, ele atinge o batente, né, entre o 3 segundos e 4 segundos, e depois diminui até realizar o pouso. No projeto dos controladores também horizontal vertical foi considerado o empuxo constante, né? E essa variação do puxo foi verificada, né? E isso aumentou o amortecimento da resposta, né? Nós temos os mesmos ganhos, né? Com o aumento do empuxo na planta, né, daí vai modificar a planta, né? Dentro do projeto dos controladores, então isso aumentaria o amortecimento. E para verificar, né, a robustez do projeto do controlador, foi feito um envelope de dispersão para o início da manobra de pouso, né, onde todos os pontos, né, dentro desse envelope, né, de posição horizontal e vertical, é realizada sem exceder as limitações do foguete auxiliar. Então, variou-se a altitude inicial, né, a dispersão horizontal inicial, para poder formar esse envelope. A velocidade horizontal inicial e a altitude inicial foram mantidas iguais a zero. No resultado, ele é apresentado a animação, né, que a gente tem a trajetória de quatro pontos iniciais, né, em que todos eles atingem a base de pouso sem exceder as limitações do foguete. Né. O envelope foi limitado horizontalmente pela máxima atuação, né, da deflexão do motor, o delta, né, de 10 graus, e o envelope foi limitado verticalmente pela velocidade vertical de pouso. Nota-se uma diminuição, né, aqui no canto da altitude inicial, né, em comparação com o centro. Isso é por causa, né, do perfil do ângulo de ataque obtido com uma dispersão maior. Né? Com um ângulo de ataque maior, as forças aerodinâmicas são maiores. Então, comparando essa posição aqui na extremidade com a posição no interior, houve um aumento de 2,4% na força aerodinâmica no eixo vertical, fazendo com que, né, seja permitido que o foguete comece a manobra com uma altitude menor nesse canto. Então, concluindo, né, o objetivo do trabalho foi atingido, né, os resultados indicam que o sistema de controle proposto é robusto, né, conseguindo realizar o pouso mesmo com a presença de incertezas devido às simplificações do modelo do projeto de controle, e verificou-se, né, que é possível realizar o pouso consumindo 81 kg, né, de combustível para foguete auxiliar de 950 kg de massa estrutural. E também um fato interessante é que observou-se que uma força normal, né, significativa no eixo horizontal, mesmo para um baixo ângulo de ataque. Essa força é sempre contrária ao empuxo, né, ao movimento do foguete que ele quer, a tensão ao lado que ele quer ir, diminuindo a efetividade da força empuxo. Esse trabalho acredita, né, que é uma das características, né, desse sistema de controle com somente o motor foguete como uma atuação. Assim, para trabalhos futuros, recomenda-se o estudo, né, de formas de aumentar essa dispersão horizontal, né, que para uma altitude inicial de 700 metros teve uma dispersão máxima de somente 21 metros, né, que teve grande causa responsável às forças aerodinâmicas, e também métodos alternativos para estimar as condições iniciais, né, porque esse trabalho realizou várias simplificações que podem não ser tão precisas assim, apesar de ter mostrado que foram precisas, pode ter algum ponto que não são, entendeu? Por não ter considerado a força aerodinâmica para estimar. E esse é o meu trabalho, eu queria agradecer a todos, né, que estão vendo o trabalho, aos professores também por terem aceitado, né, ser a defesa da banca, né?